Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Entramos oficialmente no período da data FIFA, né? E o que isso impacta no Flamengo e o que o Flamengo pode fazer para, quem sabe, até conseguir trabalhar ali melhor nesse período. Com quais jogadores, enfim. Temos aqui alguns tópicos para passar, pois agora é oficial, começa o período, né, dos jogos das seleções. O futebol brasileiro dá uma pausa ali pro Flamengo, né, que não vai ter nenhum jogo. O Flamengo só volta a jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Isso aí é quase, né, irmão? Jogo quase colossal, né? Traumático para uma geração, né? Depois a gente fala sobre esse confronto, depois eu quero falar um pouco sobre a história desses jogos. Enfim, e aí eu trouxe até aqui, separando sobre alguns tópicos para vocês, pois é inevitável, né? Tem alguns jogadores convocados, né, do Flamengo, inevitável, né? Bons jogadores e num time que tá indo muito bem, dificilmente vai escapar de convocação. Então o Flamengo tem, né, 6 jogadores ali convocados e tal. Na minha opinião, né, por exemplo, um Carrascal convocado, seria importante ficar para trabalhar. Ele que ainda, né, acabou de chegar e tal, ainda não teve tanta oportunidade assim, seria um jogador importante para trabalhar junto com o elenco. O Arrascaeta já é a relação dos minutos, a relação da frequência, assim como, por exemplo, o Varela, o Plata, jogadores, né, que estão nessa rotina de jogo, né? O Samuel Lino, achei inevitável, né? O Samuel Lino é inevitável, vai fazer parte da convocação, mas alguns jogadores já precisavam dar uma descansada maior. Não tem ninguém do sistema defensivo, então dá para você trabalhar sistema defensivo, enfim, tem algumas características aí, né? É o seguinte, eu acho que dentro desse período, é um período para o Flamengo, né, tentar ali o que ele tiver que vender, tenta logo vender, né? Para fechar de fato esse elenco. Agora parece que a critério de contratação, por exemplo, agora é só aquelas oportunidades que aparecem, né, em virtude de algo muito excepcional, mas as vendas, né, conseguir, eu acho que é um tópico importante para se falar. Tem jogadores nitidamente não ficam nem mais no banco de reservas com o Felipe Luiz. Para entrar vai ter que ser uma circunstância de uma quarta, quinta opção e que tá enchendo folha salarial. A verdade é essa, né? Então tem ali um período ali, né? Pega ali, tentar esse final aí de janela, tentar, né, conseguir ali. O Flamengo tem dificuldades para se desfazer de alguns jogadores com um cenário, por exemplo, salário muito alto, clubes querem um empréstimo, mas pedem ao Flamengo que esse empréstimo seja compartilhado, ou ele pega por empréstimo, mas com uma opção de compra lá na frente, mas esse valor do empréstimo, os clubes estão se assustando. Tem muita gente assim. Tem jogadores do Flamengo que tá encostado, e a gente, por exemplo, lembra do Pablo, né? Mas não é somente o Pablo, mas jogadores que são quarta, quinta, sexta opção, o salário é muito alto, é salário de jogador protagonista em time, né? Porque chega a 1 milhão, passa de 1 milhão, então, enfim, tem dificuldade. Se não for uma venda direta, por empréstimo, é difícil. Porque você pegar esse contrato, esse valor, e o jogador não vai querer sair. Então o Flamengo fica preso a isso. Então também é importante definir logo, né? Pra já enxugar ali a folha daqueles que nem o Felipe Luiz conta, a gente já sabe, né? Quais são, você vai ver, que nem no banco ficam. É importante, né? Também dá aquela respirada. Isso aí é importante. Para alguns jogadores isso, né, é necessário. Principalmente eu falo ali sistema defensivo, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, felizmente nenhum deles foram convocados, poderiam ser. Felizmente, cara, ainda bem que ninguém foi convocado. Eu acho que é um período aí importante para Léo Ortiz, para Léo Pereira, Danilo, que acaba, né, de se recuperar, já esteve agora mais recentemente no banco de reservas do Flamengo, pra gente entrar próxima reta final. Daqui a pouquinho vai entrar na reta final. Então acho importante para esses caras dar aquela, sabe, a sequência tá forte da dupla Leléo, né? Tá forte, é uma frequência muito alta, é aquilo que a gente já viu com o Felipe Luiz, né? Ele determina aquela dupla, o Danilo é a espécie ali do terceiro, ele que vai revezar, os outros jogadores não entram, assim, não contam, né? Não existe aquela, não vai apostar em ninguém, então são esses jogadores, então com isso eles têm uma frequência muito alta. Achei excelente, excepcional eles não serem convocados, cara. Excepcional. E aí dá para esses caras, né, dar uma tranquilizada. O Jorginho, por exemplo, né, pro Jorginho agora foi boa essa pausa, pois se o Flamengo tem agora uma sequência de jogos,
talvez não teria um Jorginho 100%. Tu vê que na última vez o Jorginho já precisou ser preservado, pois poderia haver ali um desgaste e isso tirasse de uma... Cara, seria péssimo, terrível pro Flamengo. Terrível pro Flamengo perder um Jorginho em jogos agora que vão acontecer, né? Até recentemente, né, na semana passada, a gente fez vídeo falando, né, sobre a importância do meio de campo do Flamengo, falando sobre, né, esse meio, e aí passa pelo Jorginho, obviamente. Então você que não conferiu, dá uma conferida lá. Então acho importante pra caramba. Inclusive até sobre esse descanso, aqui eu já coloco pra vocês, como vocês veem, a semana do Flamengo de trabalho, ela é muito curta, pois o Flamengo fez aquela estratégia, né? Vários times fazem isso, né? Você tem aquelas folgas obrigatórias, o Flamengo já junta logo tudo, dá logo toda essa folga pro grupo de atletas, para depois, quando retornarem, fazer o trabalho sequencial, não tendo quebra de trabalho. Então, o Flamengo, como vocês estão vendo aí, ó, esse é o cronograma, né, de trabalho do Flamengo. Os caras só vão retornar no final da semana, pois já libera logo todos os dias de folga, sequenciais, e aí depois volta aquele ritmo. E até mesmo sobre isso, que passa pelos desfalques e tal, importante, né, fazer os trabalhos, né, os trabalhos táticos, você tem mais... Cara, é bem diferente, né, quando você pega a pré-temporada, quando você tá durante a temporada e quando durante a temporada você tem essas folgas, né, de 10, de 14 dias, dá para se preparar melhor, dá para trabalhar melhor. Você consegue atingir treinos que normalmente você não conseguiria. Por isso que os desfalques são ruins. Então, por exemplo, por isso que é bom você ter esse tempo para trabalhar, é bom você ter esse tempo para trabalhar, para ajustar, mas infelizmente o setor ofensivo do Flamengo está bem desfalcado. De peça importante. Não tem o Arrascaeta, não tem o Plata, não tem o Samuel Lino. Só aí a gente está falando de 3 jogadores titulares do time que fazem parte da composição da linha com 3 jogadores. 2 trabalham pela ponta e 1 trabalha pelo meio, encostando no atacante. Além, né, tem o Arrascaeta que chegou, o Varela lateral direito e tal, mas enfim, já é importante. Só que uma coisa que a gente precisa falar é do sistema defensivo não ter sido convocado, como eu falei, e para se trabalhar o sistema defensivo, né? O sistema defensivo do Flamengo, ele é muito forte. Não é à toa que o Flamengo tem um número, né, de gols sofridos no Campeonato Brasileiro muito baixo, e é evidente que a gente vê partidas até frustrantes como essa última contra o Grêmio, que não tem nada pro Rossi fazer. Não tem nada para ele trabalhar. Porque é um time que sofre muito pouco defensivamente, né? O Flamengo sofre pouca finalização, o Flamengo sofre poucas chances claras criadas pelos adversários. O sistema defensivo muito forte. Agora ainda deve se trabalhar? Evidente que tem que se trabalhar. E 2 principais pontos. Quais são os principais pontos que o sistema defensivo do Flamengo tem que trabalhar? Quais são os 2 principais pontos que o sistema defensivo do Flamengo passa por maior risco? É aquilo que o adversário consegue fazer contra o Flamengo. Que são 2 pontos. É a bola parada, né? Você ajusta melhor ainda a bola parada defensiva, pois num jogo maluco a bola parada ela pode ser, né? O Rossi treina a saída do gol, né? Rossi treina a saída do gol porque no movimento do jogo o Flamengo tem se defendido bem. Então os riscos para você diminuir é em bola parada e transição, né? Que é a velocidade, que é aquele contra-ataque, que é aquele quando você não está preparado para ser atacado, que naturalmente isso é muito perigoso, mas fora essas 2 fases, aquela fase onde o Flamengo está organizado, quando o Flamengo espera, peraí, agora eu estou sendo atacado, o Flamengo se defende muito bem. E por isso até ele sofre poucas chances, por isso ele não sofre defensivamente, por isso que o Rossi passa alguns jogos até, a gente brincando, falando que ele assinou o sócio torcedor Prime, né? Aquele que assiste dentro do campo, porque de fato... Então, são 2 fases para se trabalhar sem sombra de dúvidas. Só deixar o like, tá, galera? Porque eu esqueço. Eu tinha que ter anotado aqui, tópico, pedir like pra rapaziada. Pois vocês esquecem, eu também. Isso é fundamental. É fundamental para a existência e continuidade do canal, né? O YouTube perceber que a galera deixa o like, o YouTube indicar para novos amigos, o canal crescer, tem que ser sempre assim. Então, é inevitável. Deixa o seu like, deixa sua curtida, beleza? Eu não posso esquecer. E aí você tem que dar essa moral pra gente também. Valeu? Tamo junto. E aqui, a preparação da comissão, né? Comissão técnica, preparação e jogo contra o Estudiantes. Porque é o seguinte, rapaziada, quando o Flamengo voltar agora pro campeonato, tem um jogo contra o Juventude, como eu falei, e logo em seguida tem um jogo contra o Estudiantes. E aí tem um clássico contra o Vasco e jogo contra o Estudiantes. Eu acho que agora a gente, quando entra em setembro, né, esse finalzinho, essa segunda quinzena de setembro, vai ter o confronto do jogo mais importante do Flamengo na temporada, né? É quartas de final da Copa Libertadores. Passando pelas quartas de final, o jogo se torna as semifinais. Semifinal, a final. Então agora já
a Libertadores a gente já está na reta final. E a preparação de uma comissão técnica é aquilo, né? Você trabalha o agora. O hoje é o agora. O amanhã é o que virá. E você tendo 14 dias, você já consegue colocar imersivamente alguns profissionais ali para trabalhar esse Estudiantes, para depois agrupa tudo, já recorta tudo, aí manda para a comissão técnica, manda para o Felipe Luiz e aí virá o trabalho semanal para esse confronto. Mas alguns profissionais, eles já começam a ser, já estão envolvidos, evidente, mas aí conseguem emergir ainda mais sobre esses dados, sobre esse adversário, sem tanta correria, pois não tem um jogo de Campeonato Brasileiro, não tem nada para distrair, para atrapalhar. E aí você consegue focar também esses caras nesse tipo de trabalho para depois pegar esse material, joga para a comissão, dá para tirar as dúvidas e aí depois tem esse grande confronto, que é o grande confronto contra o Estudiantes pelas quartas de final. É uma data FIFA que eu falo para vocês, ela é chata pelo nosso critério de, né, cara, da rotina do jogo, da rotina do time, mas ela tem alguns pontos também para se extrair dela positivamente. Na minha opinião, até quando a gente fala sobre sistema defensivo, sequência de minutos, essa frequência que está alta e agora dá uma respirada. O ideal é que ninguém fosse convocado, mas isso não vai existir. Time que está bem, time que está liderando o campeonato, vai ter jogador convocado. Time com bons jogadores, vai, é inevitável, não tem como fugir. Mas de qualquer forma o sistema defensivo consegue passar imune dessa convocação, desse vírus FIFA, é isso? Grande abraço, galera, tamo junto, deixa aí o seu like, deixa sua curtida e a gente vai se vendo. Valeu!